Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 13 de setembro, nós vamos estudar a lição de número 3. Mas antes de começarmos, ore comigo, feche seus olhos e vamos dar início a essa lição, entregando a lição para que seja através da condução do nosso amado Espírito Santo do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nos colocamos, ó Pai, ao Teu dispor, Senhor. Usa-nos, ó Pai, usa nossas mentes, os nossos lábios, Senhor. Usa o nosso entendimento, ó Pai, para que seja todo ele moldado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que seja o Teu Santo Espírito a falar, porque o que nós queremos é ouvir do Senhor, a Tua palavra, Senhor. O que nós queremos são os ensinamentos Teus, Senhor. Obrigado por esse momento em que podemos falar de Ti e discutir a Teu respeito. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que prepara para nós nessa lição, Senhor. Obrigado, Pai, porque nos ama e nos quer bem. Abençoa todos, Senhor. Seja a mim, seja aqueles que estão ouvindo, para que tenhamos a mesma unção e possamos entender o Teu querer e o Teu amor, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. Como vocês sabem, nós estamos estudando a lição aí, Atos dos Apóstolos, né? A revista toda, esse quadrimestre aqui vai falar de Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E hoje a lição, o título da lição é A Chegada do Poder. A chegada do poder está baseado no segundo capítulo de Atos inteiro, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 47. Então, tem essa ilustração aí bastante que lembra o poder, né? A ideia do super-homem, mas na verdade o Espírito Santo é muito mais do que o poder do super-homem. Então, essa é a lição de hoje, nós vamos falar sobre a chegada do poder. Então, vamos lá. Atos, como vocês sabem, um livro, já foi explicado inclusive nas lições anteriores, né? Um livro escrito por Lucas, e que relatava os primeiros atos dos apóstolos logo após Jesus Cristo ter subido ao céu, ascendido ao céu. Então, começa ali a descrição dos atos dos apóstolos. E aí começamos, Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Bom, o que é Pentecostes? Pentecostes era uma festa que eles faziam naquela época. Pente, né? A gente usa esse termo pentacampeão, Pentecostes, Pentateuco, quando significa 5, né? Então, Pentecostes nada mais é do que 50 dias. Por quê? Porque eram 50 dias após a Páscoa. Era uma festa que normalmente se comemorava 50 dias após a Páscoa. Era um domingo. Se você lembrar bem, né, a Páscoa caía num sábado. A Páscoa, né, passagem, caía num sábado. Então Jesus foi morto uma sexta, depois ressuscitou, passou a Páscoa morto, depois ressuscitou no domingo. Então, se você fizer as contas, a Páscoa é no sábado, 50 dias depois cai num domingo. Então, era um domingo. Estavam reunidos nessa festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes também é chamada de festa das semanas, porque ela é 7 semanas depois da Páscoa. Então, se contava 7 semanas e no dia seguinte se fazia essa festa de Pentecostes. Então, talvez vocês vão achar no Velho Testamento a festa das semanas. Também vocês vão encontrar no Velho Testamento a festa da colheita. A Pentecostes era chamada também de festa da colheita, porque era a época que começava a colheita, né? Lembrando que estamos falando aqui, eles viviam no hemisfério norte, então a Páscoa normalmente é na primavera deles, e aí a colheita começava aqui no início praticamente do verão, digamos assim. Então começavam os primeiros frutos, por isso também é chamada de festa das primícias. Ou seja, no Velho Testamento você vai achar várias referências, mas era uma festa. E não é por coincidência. Deus se manifesta num dia em que é uma festa. Se manifesta ali quando eles estavam reunidos. Então Deus aproveitou, Deus sempre confirmou a morte de Jesus na Páscoa, Deus confirmou a palavra dele
através disso. E aqui, novamente, Deus vem confirmar, através de Pentecostes, que Deus estava ali, que estava fazendo uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. E aí ele se manifesta, então, através deste, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não quer dizer que ventou, derrubou, caiu todas as coisas, não, é um som como de um vento impetuoso. Esse pessoal conhecia o que era esse som de vento impetuoso, então era algo realmente bem forte. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Bom, onde eles estavam? Pode ser que eles estavam ainda no cenáculo, conforme a irmã Elza explicou na aula passada, que menciona no capítulo 1 que eles estavam reunidos no cenáculo. Então pode ser que ainda estavam lá, porque aqui fala reunidos no mesmo lugar, mas pode ser que está falando que estavam reunidos ainda no cenáculo, mas pode ser que não, também pode dar a entender que estavam só reunidos todos no mesmo lugar, né? Então, e quantos estavam? Aparentemente 120, mas aí a gente vai ver mais para frente que naquele momento, em função desta chegada do poder que tivemos aqui, a chegada do Santo Espírito, tivemos aproximadamente 3.000 batismos, quase 3.000 batismos. Então, quantos estavam lá? É difícil dizer. Aparentemente os mesmos 120 que estavam reunidos antes, mas aparentemente pode ser que sejam muito mais. Ou a coisa foi tão notória que todo mundo veio correndo, né, em direção a eles quando tudo aconteceu. Então, não sabemos exatamente quantas pessoas tem. Não foi objetivo ali descrever quantas pessoas tem. A gente percebe que foi algo anormal. Se fosse só um vento de uma tempestade de areia, alguma coisa, esse pessoal está acostumado com isso, eles não teriam notado, mas eles dizem que foi um som diferente, algo anormal, impetuoso, um vento forte que encheu toda a casa. Então há uma diferença. Você percebe que não é algo do normal, da vida normal deles. Se fosse só uma ventania, outra tempestade de areia, deviam passar por tantas, né? Um pouco comum naquela região, mas na verdade a gente percebe que foi realmente a manifestação de Deus. Então vamos em frente. Nada mais é do que algo que Jesus já havia advertido. Lá em Lucas, final de Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Por isso que a lição tem esse título aí, a chegada do poder, porque Jesus prometeu, falou e disse, permaneceis, pois, na cidade. A gente percebeu que, lógico, logo após a crucificação de Cristo, houve uma pequena dispersão. Alguns saíram, temos os caminhantes de Emaús, que no fim saíram e depois voltaram correndo. Temos algumas manifestações que talvez desanimaram, pessoas que desanimaram e não tinham percebido essa ordem de Jesus. E Jesus falou, não, permanecei, pois, na cidade. Então estavam em Jerusalém, aguardando serem revestidos desse poder conforme Jesus havia advertido lá e Lucas escreveu muito bem no seu evangelho. Então, bom, no versículo 3 diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Bom, lógico que não era fogo, você não ia queimar todo mundo. Elas deviam ter uma aparência brilhante, deveriam ser como línguas que apareceram de forma brilhante e que pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles, quem? Sobre os apóstolos, provavelmente. Porque é neles que a gente percebe a transformação. Então, não é que pousou sobre todos que estavam lá, pousou sobre, provavelmente, os apóstolos e mais alguns, talvez, que estavam lá junto com eles. Versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Bom, então, sem dúvida nenhuma, ficaram cheios do Espírito Santo, foi algo que também perceberam de diferente. Gente, era um sinal do Senhor, sem sombra de dúvida. Não era algo só de uma empolgação que aconteceu ali naquele momento. E falavam outras línguas, ou seja, não se esperava deles falarem outras línguas. Ora, se alguém conhece uma outra língua, né, você conhece aí talvez
Hoje é comum os jovens, além da língua mãe do português, falarem, aprenderem uma outra língua, inglês. Então você sabe, ele está falando inglês, lógico, ele aprendeu, estudou anos para isso, está falando a língua. Você espera que a qualquer momento esse jovem que você conhece que fala inglês, de repente até morou no exterior, comece a falar outra língua e você não vai estranhar. Mas aqueles estranharam falar e começaram a falar outras línguas que não conheciam, línguas desconhecidas para eles. Então, foi algo realmente do Santo Espírito. Como é que o Santo Espírito pode fazer uma pessoa falar uma outra língua que não conhece? Então, é nítido a intervenção do Santo Espírito. E nós vamos falar de línguas daqui a pouco, mais para frente. Então, vamos chegar no momento aí. Aí, a Bíblia explica que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Várias nações. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. A multidão ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Percebeu isso? Não eram línguas estranhas, eram línguas daquele povo que estava lá. E estavam atônitos e se admiravam, dizendo: veja, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, na verdade, assim, moravam em Jerusalém judeus, homens piedosos. Então, lógico, estavam reunidos nessa festa, eram judeus. Provavelmente judeus que foram morar em outros lugares em função da diáspora, da primeira diáspora. Então, a primeira diáspora, chamada primeira dispersão, quando foram expulsos os judeus da região de Jerusalém, essa primeira diáspora foi aquela de Nabucodonosor, que foram para a Babilônia, que a gente conhece, que o Senhor falou: vou mandar meu servo Nabucodonosor para castigar o povo, vocês vão sair da terra, e levou várias pessoas. Mas não foi só aí que os judeus saíram da terra, que depois eles voltaram, né? Conhecemos a história, aí quando foram, a Babilônia foi conquistada, os medos e persas, aí voltam para a terra, conhecemos a história. Mas, depois disso, então ficaram judeus morando na Babilônia, depois ficaram judeus morando na região ali da Pérsia, do Império Medos e Persas. Ficaram judeus também depois dispersos, conforme teve as invasões gregas, por exemplo. A invasão grega, os gregos dominaram a região de Jerusalém por 200 anos aproximadamente. Então, nesses 200 anos, os gregos eles apregoavam não a força, mas a cultura. Nesses 200 anos, as pessoas se espalhavam, iam para cidades melhores, onde tinha mais comércio, onde tinha mais coisas. Então, saíram judeus, saíram da região ali, onde haviam voltado, e se espalharam por vários países nas proximidades ali. Depois tivemos até praticamente a morte de Jesus, tivemos aí seus 70 anos, 90 anos de Império Romano. Então, depois dos gregos, já estava, quando Jesus foi crucificado, já estava Roma dominando a região há mais ou menos 90 anos. O Império Romano também possibilitou muitas migrações. Paulo era uma testemunha dessas migrações. Paulo, embora judeu, nós sabemos que ele nasceu onde hoje é a Turquia, né? Na cidade de Tarso. Saulo de Tarso nasceu na cidade de Tarso, onde hoje fica a Turquia. Então, ele já era um judeu e ele tinha a cidadania também romana, ele já era um judeu, porque onde ele nasceu já era considerado Roma, ali dava a cidadania romana, então ele era um judeu que já morava longe de Jerusalém. Mas aí ele foi para Jerusalém, a gente conhece a história um pouco de Paulo, foi para estudar, para aprender os costumes judaicos e tudo mais. E estava estudando, inclusive, para talvez se tornar um sacerdote, talvez até um sumo sacerdote. Bem, haviam judeus espalhados por várias regiões. É esses judeus aqui que depois voltaram, então... Aqui o texto diz, estavam morando naquela época em Jerusalém, judeus, homens piedosos de várias nações aí. E aí, eles entenderam perfeitamente o que cada um apóstolo estava falando, porque estavam ouvindo falar em sua própria língua, em sua língua mãe. Então, era um judeu que havia nascido numa região, vamos dizer aqui, lá onde hoje é o Irã, na Pérsia, sei lá eu,
E ele estava ouvindo na sua língua materna, naquela língua que ele aprendeu lá. Depois ele migrou, foi para Jerusalém, e como segunda língua, ele talvez falava ali a língua que se falava naquela época em Jerusalém. Mas ele ouviu na sua língua materna, ele entendeu, era tudo algo compreensível para ele, né? E por isso que eles estavam admirados, porque era algo assim de clareza, algo que se falava claramente, sabe? Às vezes você ouve alguém falar numa língua diferente do que a tua e você não entende bem, não fica bem claro. Aqui não, aqui entenderam perfeitamente. Foi fácil identificar, cada um ouviu e falou, opa, esse está falando na minha língua, esse está falando na minha língua, esse está falando na minha, então... E detalhe, eles falam, mas aqui, né, vejam, não são galileus todos esses? Bom, o Galileu, ele tinha um sotaque especial. A gente vai reparar no Novo Testamento que os galileus eram identificados facilmente porque eles tinham um sotaque diferente, né? Imagina aí, é quase como ter um sotaque acentuado, como a gente costuma ver no interior de São Paulo, por exemplo, um sotaque mais acentuado, que ao invés de falar porta, fala porta. Pode ser isso. Então, os galileus tinham um sotaque que as pessoas identificavam, falavam, esses são galileus, né? E conseguiam identificar rapidamente. E outra característica dos galileus é que eles eram considerados um pouco ignorantes. Eles eram pouco estudados e normalmente viviam da indústria extrativista. Tanto é que Pedro, né, ele era pescador. Então, eles eram considerados menos cultos, algo que aumentava a admiração de quem estava vendo, mas são esses galileus, são esses, é como falar assim, puxa, um pessoalzinho lá de uma região que não nem estuda direito, são incultos, e no entanto estão aqui em nosso meio, falando essas coisas numa língua que a gente entende, então não é pessoa que devia estar preparada para estar falando na nossa língua mãe. O que é isso? Estavam atônitos, né? E aí diz, então, como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Versículos 9 e 10. Somos partos. Partos é uma região onde hoje é o Irã, praticamente, né? Era um povo que eles nunca foram... Eles tinham um golpe chamado um golpe mortal. Os romanos tentaram invadir lá várias vezes, mas nunca conseguiram. Os partos tinham um golpe mortal, então... Os romanos não conseguiam invadir. Você sabe que o romano invadiu grandes imensidões de países aí, mas não conseguiu entrar nunca no país parto, porque eles tinham esse golpe mortal aí. Então eram partos, região do Irã, devia ter sua língua própria. Medos, um pouco mais para cá entre o Irã e o Iraque. Elamitas, também um pouco mais para baixo, perto já da Babilônia. Os naturais da Mesopotâmia, que seria Babilônia. Judéia, ok, para o pessoal da Judéia. Capadócia, aí já é Turquia. Capadócia é onde hoje é a Turquia. Ponto, Turquia. Ásia, Turquia. Frígia, Panfilha, também Turquia. Do Egito, então era pessoal do Egito. Aí a gente sabe que está no norte da África, e das regiões da Líbia, norte da África. Nas imediações de Cirene. E romanos que aqui residem, que a gente tinha até romano ali no meio deles. Judeus romanos. Tanto os judeus como prosélitos. Então, o que eles estão dizendo? Gente judeu, descendente de judeu, né? Como prosélitos, como convertidos. Havia gente aqui que era convertida. Então, era um romano convertido, talvez era um egípcio convertido, um líbio convertido, enfim, né? Cretenses, ilha de Creta, e árabes, região ali para baixo, onde está hoje a Arábia Saudita e mais alguns países ali. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Então, está se falando ali de as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, tem esse falar em línguas aqui. O autor da lição fez questão de enfatizar e dizer, olha, cuidado nessa lição, porque há muita controvérsia. E aí... por sorte, né, a lição está sendo por vídeo, então não tem como fazer pergunta, não tem como contestar, então eu vou colocar aqui a minha versão, e aí qualquer coisa o pastor Sidney corrige, tá? Vocês vão lá e perguntam para o pastor Sidney e ele corrige, mas eu vou colocar a minha versão aqui. Então, nesse momento aqui, falamos de línguas conhecidas.
há um momento depois em que Paulo se refere à língua que necessita de intérprete. Então, aqui são línguas conhecidas, onde não foi necessário intérprete, mas onde as pessoas reconheceram porque era a sua língua materna. Então, qual foi a ação do Espírito Santo? Ele foi um tradutor ali. Ele colocou cada um para que não tivesse dúvida no entendimento. Ele colocou a mensagem de Deus, grandezas de Deus na língua de cada um para que ninguém tivesse dúvida do que está sendo falado. Talvez se fosse falado na língua que todos usavam naquela época, vamos supor que tivesse sido falado em grego ali naquela época, talvez muitos não entenderiam bem, mas eu não entendi bem, porque não é familiar a língua grega. Mas não, aqui a mensagem foi pregada, cada um na sua língua familiar, aquela que ele está acostumado, que ele aprendeu desde pequenininho. Eu não vou lembrar agora a referência, vocês me desculpem, mas eu li uma vez num livro, já faz uns 20 anos, e vou explicar por que eu lembro que eu li isso. Eu li uma vez num livro, era uma reunião de empresários, né? Essa reunião de empresários, ia lá uma pessoa e pregava o evangelho também, nessa reunião de empresários. E aí, um belo dia, havia várias pessoas que não eram convertidas. Um belo dia, um deles, empresário que estava lá, não era convertido e falava, não, essa história aqui eu não vou, imagina, essa história aqui, essa pregação aqui, olha, eu só vou acreditar que essa palavra vem de Deus se alguém vier aqui pregar em alemão arcaico. Na verdade, esse empresário, ele tinha uma paixão pelo alemão, e ele estudou alemão arcaico, o alemão que se falava no ano 1000, no ano 900, era uma paixão especial dele, uma curiosidade da vida dele, então ele estudou esse alemão arcaico, ninguém mais fala esse alemão arcaico hoje em dia. Então, ele estudou isso e ele falou, só vou acreditar no evangelho se alguém falar o alemão arcaico. Bom, pois bem, diz o livro que um belo dia chegou uma pessoa lá e falou sobre o evangelho, pregou, falou, etc e tal, e de repente esse empresário se levanta e se entrega, e se convenceu. Se convenceu. Ele vira para esse que pregou e falou assim, onde você aprendeu a falar o alemão arcaico tão bem? E aí falou, não, eu preguei na minha língua. Então você percebe, o Espírito Santo agiu de tradutor, um aparelhinho de tradutor. Ele queria ouvir em alemão arcaico, ele se converteu porque ele ouviu em alemão arcaico. Bom, por que eu lembro dessa historinha? Porque eu tenho um caso de família. Que aconteceu. Eu, inclusive, me perguntei essa semana, aconteceu com a minha sogra, né, mãe da minha esposa, que ela foi na igreja, era uma reunião de oração, estavam lá em oração, ajoelhadas, orando e tudo mais, e percebeu que havia visitantes ali, tinham sido convidados algumas visitantes para essa reunião de oração, etc e tal, pois bem, orou, fizeram oração, etc, voltou para casa. Quando ela chega em casa, toca o telefone, ela atende, aí uma das visitantes falou assim, olha, eu pedi o seu telefone, eu pedi para as irmãs lá o telefone, porque eu queria saber aonde a irmã aprendeu a falar o japonês tão bem. A minha sogra não sabe falar japonês. Acho que nem obrigado em japonês ela sabe falar. Então, foi algo assim de Deus, do Espírito Santo. Minha sogra orou na língua materna dela e a pessoa entendeu na língua materna dela que era o japonês. É o tradutor, é um maravilhoso tradutor. E aí, inclusive, essa pessoa ela falou assim, olha, inclusive você falou coisas que só eu sei, que eu nunca falei para ninguém. Você falou coisas aí, nessa oração, para mim, você falou que ninguém sabe, só eu sei. E minha sogra falou, olha, me desculpa, eu nem te conheço, você era visitante e não sei falar japonês, mas foi obra do Senhor, tenha certeza disso. Ela falou, então, realmente eu estou vendo que foi obra do Senhor. Depois ela não soube se essa pessoa realmente continuou seguindo o evangelho ou não, mas ela foi testemunha de um caso semelhante ao que aconteceu com essa chegada do poder aquele dia lá nas imediações de Jerusalém, onde eles foram habilitados a falar uma língua que não conheciam, mas falaram coisas certíssimas, falaram a respeito das grandezas de Deus. Você já pensou isso?
um negócio assim. Mas eu sei que isso aqui é muitas vezes um pouco interpretado diferente. Então, nós temos aí línguas, entramos em algumas igrejas, chamadas as tais igrejas pentecostais, onde temos aquilo que o pessoal fala línguas estranhas. Então não é que você entra na igreja pentecostal e o culto de repente começa a acontecer em inglês ou em alemão. Não, às vezes você entra na igreja pentecostal e falam de línguas super estranhas lá, e de vez em quando soltam aquelas palavras que ninguém sabe. Então, isso não é novidade para nós. Isso aconteceu com Paulo. Paulo enfrentou esse mesmo problema em Coríntios. E aí ele teve que administrar a situação. Então, quando falamos disso que acontece nas igrejas pentecostais, eu quero dizer uma coisa para vocês. Paulo dá bons ensinamentos a respeito disso. E nós vamos, então, ler rapidamente algumas coisas. Está lá em 1 Coríntios, aliás, se a gente lembrar bem, 1 Coríntios, capítulo 13, muitas vezes eu já vi esse texto sendo muito usado em casamentos, né? Então, 1 Coríntios capítulo 13 é aquela que virou até uma música aí, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tiver amor, eu nada seria. Então, é fantástico ali, onde Paulo descreve a respeito do amor e tudo mais. Mas aí, quando ele fala a respeito de línguas, ele fala bastante em 1 Coríntios, capítulos 13, 14. Se você tiver mais curiosidade, leia esses textos, por favor. Vamos ler aqui apenas alguns. Então, primeiro se fala em 1 Coríntios 14, 2. Diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Aqui ele está falando de línguas estranhas. Quando você fala outra língua, que você fala inglês, lógico que você está falando a homens que entendem inglês, mas aqui ele está falando quem fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito há mistérios. Então, aqui ele está lidando com esse problema, porque falavam lá em Coríntios, aparentemente, em línguas estranhas. Vinha esse dom de falar em línguas estranhas e tudo mais. Então vamos lá, ainda em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 13, para entender um pouco mais. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, você está falando em língua estranha, tua mente está infrutífera porque você não está pensando em nada, você não sabe o que você está falando. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Percebe que Paulo fala, você não é tomado, sabe, pelo Santo Espírito e de repente, como se fosse aí um demônio se apossando da pessoa, você não é apossado pelo Santo Espírito. Quando você é abençoado pelo Santo Espírito, você também está pensando, você tem que pensar, você tem que usar cachola, sim. Não é para você deixar o cérebro na entrada da igreja e entrar na igreja sem cérebro. Não, traz o cérebro junto. Então, Paulo fala a respeito disso. Cuidado, que haja intérprete. Ainda, 1 Coríntios, 14, 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Percebeu? Então, Paulo fala, irmãos, vamos usar intérprete. Quando há outras línguas, tem que usar intérprete. Então, 1 Coríntios 39 e 40. Finalmente, Paulo fala o seguinte: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, Paulo fala, tá bom, tá se falando em línguas estranhas, tem que ter intérprete. Alguém tem que interpretar.
está se falando em línguas estranhas, não está edificando a igreja. Prefiro falar com a minha consciência 5 palavras do que 1000 que não está edificando a igreja. Então, se o Espírito Santo está falando em outras línguas, é para edificação da igreja. Então, que haja aí um intérprete que edifique a igreja. E tudo se faça ordenadamente, que não seja aquela bagunça, porque é tudo para que se faça um culto de adoração ao Senhor, como ele diz aí, com decência e ordem no final de 1 Coríntios capítulo 14. Se você tem um pouco de dúvidas, leia o texto todo. Eu pulei várias partes aqui, o tempo é pouco, mas aí o que acontece? Minha interpretação, volto a dizer, se depois errei, o pastor Sidney vai consertar. Então, aqui, esse evento foi chegadas de línguas conhecidas. O Espírito Santo embutiu em algumas pessoas uma língua que é conhecida por alguém para que pudesse falar na própria língua, a pessoa pudesse entender, ver o milagre do Espírito Santo e entender a grandeza de Deus. Mas há o momento de línguas estranhas. E eu respeito esse momento de línguas estranhas e vou dizer por quê. Eu já estive uma vez num lugar onde, de repente, uma pessoa começou a falar em língua estranha, se levantou uma outra, começou a interpretar, era uma profecia, e o que foi profetizado aconteceu. Então, meus irmãos, eu respeito muito isso. Mas eu entendo que às vezes tem bagunça. Existem igrejas aí que se você não entrar falando em outras línguas, parece que você não é aceito nela. A bagunça é grande, sabe? Parece que... E aí chega a ter até fingimento. Tem pessoas que têm fingimento, fingem estar falando de outra língua, na verdade não estão possuídas pelo Espírito Santo, mas como todo mundo lá na igreja fala outra língua, então ele entra lá e finge também estar falando em línguas estranhas para estar ambientado, para estar dentro. Então cuidado, fingimento tem seu castigo, Deus não gosta. Jeremias 23, leia Jeremias 23, onde o Senhor não gosta de pessoas que dizem que sonharam com o Senhor, mas na verdade não sonharam. Pessoas que profetizam em nome do Senhor, mas na verdade não é em nome do Senhor. Deus odeia isso, lógico. Então não há que ter fingimentos, né? De vez em quando a gente ouve aí alguns termos, canta labachúria em algum lugar, e sinceramente eu não sei o que significa canta labachúria aí, né? Mas, gente, se eu não sei o que significa, para que eu vou estar dando atenção a isso? Eu prefiro falar um glória a Deus, que eu sei o que significa, do que um canta labachúria, que eu não tenho a mínima ideia do que significa. Talvez alguém que está assistindo a aula sabe o que significa. Na verdade, tem pastores aí, tem um grupo de pastores aí que fala que esse canta labachúria é um mantra tibetano. Então, quando a gente está falando, tem gente falando isso na igreja, está, na verdade, repetindo aí um negócio de outro lugar, que você não tem nem ideia o que é. Então, gente, se alguém falar canta labachúria lá, tem que ter um intérprete que vai traduzir na hora, ou canta labacheia, ou o que seja, né? Então, tem que ter alguém ali na hora para estar dizendo, gente, se interpretar, traduzir para que seja algo compreensível na cabeça de todos. Então, há um pouco de confusão aí. A nossa igreja, é lógico, uma igreja, por isso ela é chamada um pouco mais tradicional e menos pentecostal, é uma igreja onde essas manifestações são mais raras, né? Enquanto que igreja pentecostal, algumas delas tem que, todo culto tem que alguém falar em língua, aí você não parece que eles não estão felizes. Mas precisa entender se isso não é forçado ou se é realmente a ação do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é que sim, Paulo administrou muito bem, escreveu muito bem ali em 1 Coríntios 14, 13, 14, a respeito disso, e que nos sirva de inspiração, porque o que nós temos que prestar ao Senhor é um culto racional, usando a nossa sabedoria, o nosso cérebro para adorar ao Senhor, pregando mensagens, mas também nos abrindo para a atuação do Espírito Santo. Bom, a esse ponto, talvez alguém que está assistindo a aula falou, bom, então já entendi tudo. O Espírito Santo traduz, eu não preciso estudar.
nenhuma outra língua. Então, a próxima entrevista de emprego aí que perguntar, fala inglês? Sim, fluentemente. Eu vou lá, vou falar no meu português aqui arranhado mesmo e o Espírito Santo vai traduzir para um inglês clássico que a pessoa vai elogiar. Não, não é assim. O Espírito Santo age como quer. Nós não fazemos o Espírito Santo de empregado nosso. Ele age como quer. Tem uma definição, inclusive a gente vai falar mais para frente, mas o Espírito Santo não é à toa que ele é muito identificado com o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Na própria Bíblia tem uma mensagem que fala a respeito disso. Então, o Espírito Santo, naquele momento, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, se manifestou desta forma. Não significa que ele vai se manifestar exatamente dessa mesma forma hoje, mas ele pode se manifestar de várias outras formas. Foi um milagre, foi milagre. Falaram línguas que não conheciam, as pessoas ouviram nas suas próprias línguas. Foi milagre, eu não tenho dúvida disso. O Espírito Santo faz milagres na minha e na tua vida, não tenha dúvida disso. Bom, vamos para o próximo texto aí, que continua no mesmo tema, lógico. Versículo 12, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Ou alguns textos dizem terceira hora do dia com luz, é lógico. Então, esse horário aí se estima que seja por volta de 9 horas da manhã. Bom, versículo 12, o que será isso? Estavam assustados, não conseguiam entender, mas o que está acontecendo? Lógico que a reunião que se fazia era uma festa judia, nós falamos, não era uma festa cristã. E os apóstolos estavam lá, mas era uma festa judia. Então, as pessoas não estavam, talvez, nem pensando em Cristo, né? Aí, alguns zombam dizem, estão bêbados, mas realmente, às 9 horas da manhã, está bêbado, só alguns muito beberrões é que conseguem fazer isso. Haja saúde, né, para conseguir estar bêbado às 9 horas da manhã. Alcoólatras, alguns sim conseguem, mas é muito raro. Normalmente as pessoas bebem quando não precisam fazer mais nada naquele dia, não precisam trabalhar, não precisam fazer mais nada, não precisam falar, não precisam... Então, isso já é um costume antigo, assim. O curioso aqui, a partir do versículo 14, é Pedro. Pedro, um pescador, homem meio que, vamos chamar assim, brutalhão, né? Homem inculto, galileu, pescador, que talvez nunca estudou muito, de repente se levanta. E para mim ele aqui também está completamente tomado pelo Santo Espírito. E se posiciona dizendo com palavras muito boas, muito apropriadas. Tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Isso não é palavreado normal. Pedro, para mim, aqui já está sendo tomado também pelo Santo Espírito. Primeiro ele justifica que esses homens não estão bêbados. E aí ele vem e explica. Nós não vamos ler aqui, mas ele explica. O que está acontecendo aqui é justamente o que foi dito pelo profeta Joel. Está lá em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, onde fala que acontecerá nos últimos dias, que Deus vai derramar o seu Espírito sobre a humanidade, e os jovens vão sonhar, vão profetizar, e os velhos também vão ter visões, sonharão. Então, fala a respeito de várias coisas que o Espírito Santo vai fazer. Chegou o dia da profecia. Estes hebreus, eles tinham muitas coisas que ainda estavam por acontecer, que eles não entendiam. A gente sabe, lá na Bíblia eles viam coisas e falavam, isso aqui já aconteceu, ainda vai acontecer. Então eles estavam esperando. E aqui confirma, é a profecia de Joel, falando a respeito do derramamento do Espírito. Isso está acontecendo agora, meus irmãos. Pedro fala, está acontecendo até agora. É quando Deus, mais uma vez, desce até nós.
Você já percebeu isso? Não fomos nós que fomos atrás de Deus, é Deus que vem atrás de nós. Assim como foi com Cristo, sabe? O povo não estava procurando Deus, estava todo mundo perdido, desesperado, não sei o que lá, tá todo mundo idolatrando, fazendo outras coisas, não sei o que lá. Aí Deus vem, desce com Jesus e mostra o amor. Aí terminou, mataram Jesus, Jesus sobe ao céu, ressuscitou, lógico, sobe ao céu. Parecia que Deus estava abandonando, não. Aí vem o Santo Espírito. É Deus nos alcançando mais uma vez. Meu irmão, é Deus que vem te buscar. Deus quer você. Deus quer a nós. Ele vem atrás de nós. Ele está querendo conversar com a gente. Ele quer ter a nossa amizade. É Deus que quer vir ter um contato com a gente. Então, mais uma vez, Deus desce até nós através do Santo Espírito. E foi esse momento aqui, mostrando que não foram abandonados. Que embora Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, que agora vinha o Espírito Santo para suportar em todos os dias daqui para frente. E aí dizendo, não estão abandonados, não abandonei vocês. Jesus saiu, mas não abandonei vocês. Inaugurando assim uma nova fase. Temos aqui a inauguração de um novo momento com Deus, onde o Santo Espírito dele atua continuamente e está conosco. É um reavivamento, o primeiro reavivamento da igreja aqui, certo? Onde houve sinais da natureza, o som do vento impetuoso, houve sinais de racionalidade, falou-se línguas que as pessoas entendiam, houve sinais da pura presença de Deus de várias formas, línguas de fogo que desceram, etc. Então, houve vários sinais aí mostrando, está inaugurado aqui um novo momento. Nós vamos, a partir de agora, estar juntos. Então, nos versículos de 22 a 36 de Atos, nós também não vamos ler, é um texto bastante grande, mas ali Pedro explica, olha, sabe, Jesus, esse Nazareno, esse homem aprovado diante de Deus, foi executado por vocês aqui, vocês não têm nem ideia disso, mas vocês o crucificaram, mas ele ressuscitou e assim ele superou a morte, mostrou que a morte está assim, no poder dele, e com isso é Deus nos buscando novamente. Aí Pedro fala de Davi, fala, irmãos, Davi já tinha falado sobre ele, Davi já tinha falado sobre esse Jesus várias vezes, tem um salmo lá, aliás, a respeito disso, menciona um pedaço desse salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, Pedro cita isso daqui, e aí fala, é esse que foi crucificado. Mas eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Davi tem restos mortais aqui. Nós vamos na tumba de Davi aqui, sabe? Davi morreu, ele era de acordo com a vontade de Deus. Vocês adoram Davi, fala que era um homem segundo o coração de Deus, tem razão, mas tem restos mortais, tem uma tumba dele aqui. Agora nós estamos falando de Jesus, que não tem restos mortais, porque ele ressuscitou para o Pai. Porque ele está ao lado, à direita do Pai, para que seja o nosso advogado, o nosso defensor, para que seja a nossa esperança. Por isso, nós fomos testemunhas que ele foi crucificado, mas, na verdade, ele é o escolhido de Deus. Bom, o que aconteceu no versículo 37? Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos, irmãos? Ficaram desesperados, o que nós vamos fazer? O que podemos fazer? Meu Deus, nós ouvimos a pregação Maravilhas de Deus, agora entendemos que Jesus foi morto por nós, né? Não diretamente, talvez, mas indiretamente, nós não estávamos lá para defendê-lo. Então Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, é a base do Evangelho, é a base da mensagem de Cristo. Arrependam-se, é a remissão dos pecados, é poder receber o Espírito Santo, é realmente se converter. Então,
Pedro confirma no seu discurso que é uma promessa para vocês, para os seus filhos, para a tua família, para todos aqueles que estão longe, para que volte ao Senhor, porque assim Deus resolveu nos chamar. Pedro continua falando a respeito disso. E aí, no versículo 40, com muitas outras palavras, quer dizer, Pedro continuou falando, não está registrado aqui em Atos. Ele deu testemunho e exortava dizendo: salve-se desta geração perversa. É uma escolha, o evangelho é uma escolha. Vocês perceberam? O Espírito Santo podia vir lá e, forçar todo mundo, viraria todo mundo um robô, se converteria por uma forçada do Espírito Santo, mas não, é sempre uma escolha. Arrependam-se, é uma opção nossa. Nós temos a livre escolha de fazer sim ou de não aceitar. Então, Pedro coloca essa escolha que a gente conhece e que está aí. Ele falou, é uma escolha, né? Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Bom, o texto não diz, aparentemente estavam no cenáculo, não cabia 3.000 pessoas lá, né? Mesmo que tivesse talvez em algum lugar aí um pouco maior, não sei se tinha 3.000 pessoas, mas parece que a repercussão, o barulho que fez, o arrependimento das pessoas, os milagres testemunhados, tudo que aconteceu fez com que todo mundo, então, começasse a se converter. Houve a conversão ali de quase 3.000 pessoas. Para vocês terem uma ideia do tamanho do milagre. É isso que as igrejas pentecostais, chamadas pentecostais, de hoje tentam repetir, né? Elas tentam fazer um evento desse, que o milagre seja tão grande, que as pessoas percebam a presença de Deus de uma tal forma que haja grandes conversões, né? Mas não é bem assim o que acontece. E o curioso de Pedro é que ele aproveita a oportunidade. Gente, aqui e agora, vamos lá, se convertam. Não vão, olha, gente, então vocês vão fazer cursinho, vamos ver se está todo mundo ok, pronto para ser batizado, vamos ver se já fizeram o cursinho, a opção. Não, batizaram ali, aqui agora, teve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E isso é interessante, porque você tem que aproveitar a oportunidade que a pessoa percebeu, que se empolgou. E aí no texto que segue diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, perseverar é outra palavra-chave para seguir o evangelho. A gente percebe que o ser humano não é muito de perseverar, e aqui é um cuidado que a gente tem que ter, nós precisamos perseverar. Pessoas, não é? No Velho Testamento, você vê que há momentos de pico que seguem ao Senhor, depois abandonam ao Senhor, e o Senhor fica realmente muito irado. Então, perseverar é uma coisa que nós temos que ter. Perseverar é continuar. Perseveraram o quê? Na doutrina, gostavam de aprender, frequentavam a escola bíblica dominical, estudavam os textos, gostavam de aprender e perseveravam, seja na doutrina, como na comunhão, permanecer juntos, comunhão, a verdadeira igreja, junta, a verdadeira igreja, assim, igreja, né? A gente no português tem a palavra bem distorcida, né? Então, igreja pode representar um prédio. A gente sabe, aquele lugar lá é atrás da igreja. A gente fala assim. Tá bom, depois a gente costuma dizer que igreja são os membros. Não adianta o prédio, as paredes, a igreja são os membros. Mas, na verdade, a igreja são os membros em comunhão com o mesmo propósito de adoração ao Senhor. E essa que é a verdadeira igreja. Então, aqui estava a verdadeira igreja, né? E no partir do pão, demonstração de amor, e nas orações, orar, adoração em conjunto, é muito importante essa adoração em conjunto, orar em conjunto, certo? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, havia uma adoração em conjunto, algo muito em comum entre todos. Aí chegamos no versículo 46, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Eu já falei, perseverar é palavra-chave, que é segredo.
Partiam o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria. O Senhor é alegria. Seguir a Deus é alegria, tenho certeza disso. Tem gente aí procurando felicidade? Está no Senhor. Pode procurar que está lá no Senhor. A felicidade e singeleza de coração, coração simples. Louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. O povo gostava daquele pessoal. O povo gostava. Então, a demonstração está aqui. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Era uma igreja evangelizadora. Evangelizava. Então, percebe que eles não estavam tão preocupados em só ficar estudando a palavra dentro. Estudavam a palavra dentro da igreja, mas também evangelizavam, falavam do Senhor por aí e iam se acrescentando salvos dia a dia. Então a igreja é completa quando ela faz tudo, estuda a doutrina, vive em comunhão e também evangeliza, leva a palavra do Senhor àqueles que não conhecem. Na verdade, é isso que acontece de bom quando realmente adoramos ao Senhor e temos o Santo Espírito na direção da nossa igreja. Então, vamos para as conclusões. Que conclusões podemos tirar dessa lição aqui? Bom, a primeira delas é o seguinte: a gente fala, os pentecostais fazem muita bagunça, aquela coisa, não sei o que lá, tal, mas eu acho que a gente erra também para o outro lado. A gente é muito tradicional. Então, a gente precisa equilibrar um pouco mais a nossa vida. Como está a tua vida em relação a se abrir para o Espírito Santo? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim a minha versão, olha, não apagueis o Espírito. Ou, em algumas versões, não extingais o Espírito. Aqui diz assim, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Não apagar o Espírito. Então nós temos a chance de, diminuir e colocar o Espírito num cantinho das nossas vidas. E na verdade, o Espírito Santo é aquele que faz os milagres. Então eu digo para vocês, não podemos apagar o Espírito, não podemos reduzi-lo. E o Espírito Santo é o que faz as coisas em nós. Eu não quero dar uma aula aqui se não for pelo Espírito Santo me ajudando. Eu não quero dirigir um culto, subir lá sozinho. Eu sempre que estou orando para que o Espírito Santo me acompanhe e dirija o culto. Porque é assim que a vida se transforma, é assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito Santo. E assim é que nós temos uma vida cristã plena, uma vida cristã vitoriosa. Não é à toa que somos vasos. Deus nos chama de vasos na mão do oleiro, porque o vaso contém alguma coisa. Contém o quê? Pode conter o vazio, pode conter o Espírito Santo. Então nós temos que nos encher, dar lugar para o Espírito Santo e não só sermos tão tradicionais e usarmos só o lado racional. Se policie, dê uma olhada na tua vida, abre espaço para o Espírito Santo. Sim, falar em línguas foi um milagre do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz milagres. Ele pode fazer muitos outros milagres em tua vida, a partir do momento que ele estiver agindo. E ele age como quer. Ele age para o crescimento da igreja como quer. Lógico, ele não age, como diz lá em João 3,8. O vento sopra onde quer. Quando Jesus está falando com Nicodemos, né? E diz, olha, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo é assim. Então, meus amados irmãos, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, não apagá-lo, não extingui-lo, não fazer com que ele seja reduzido em nossas vidas, mas com muita sabedoria, saber deixar ele entrar em nossas vidas para nos usar, para crescimento da igreja, para podermos presenciar milagres. Uma vez veio um pregador na nossa igreja, eu gostei muito do que ele falou, e é muito interessante. Se você olhar, grande parte dos livros da Bíblia tem um fim, tem uma conclusão.
né? No final, então, Paulo é campeão disso, saúdo-vos, né? No final, lá, com a graça do Senhor, vos saúda também Apolo, vos saúda também Priscila, enfim, coloca lá e as saudações. No final do Apocalipse, fala eis que venho, sem demora, se despede do livro. Mas o que esse pregador falou? Que o livro de Atos não tem esse final, não tem esse encerramento. Porque foi o ato dos apóstolos e ele continuou no ato dos cristãos. Você está continuando a escrever esse livro. Esse livro está sendo escrito lá no céu, mas ele continua. Depois dos atos dos apóstolos, o dia que você chegar lá no céu, você vai ouvir o ato dos cristãos. Teu nome vai estar lá? Meu nome vai estar lá? Precisamos trabalhar para isso. Porque o Senhor nos escolheu para sermos vasos na mão dele e podermos trabalhar para proclamar esse evangelho. O que nós vimos aqui foi uma manifestação do poder que chegou e não foi embora. Continua aí para mim, para que você seja abençoado pelo Santo Espírito e possa assim abençoar a vida de outras pessoas, muitas outras pessoas. Depende só de nós nos abrirmos e sermos instrumentos na mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos.